Olá, hoje a gente vai falar sobre as outras etapas de como você controlar o seu estresse. Esse vídeo aqui é uma sequência de vídeos, esse é o terceiro vídeo, então tem dois para trás e mais um que eu vou gravar, com base neste livro aqui, tá? Esse é o livro principal que eu estou utilizando, e aqui, dentro desse livro de ansiedade, o Augusto Cury fala sobre ferramentas, 20 ferramentas para trabalhar o estresse. Ó, 20 ferramentas para trabalhar o estresse. Não sei se dá para ver aqui. Isso. Beleza. Então, a gente já falou de 10 ferramentas e agora a gente vai seguir adiante. Ele fala na 11ª o seguinte: fazer escolhas. Escolher o essencial e estar disposto a perder o trivial. Isso aqui me faz lembrar, inclusive, de um outro livro que eu li, que é, eu não lembro o nome do autor, é Gary alguma coisa, que é A Única Coisa. Esse livro é muito bom também. E aí, ele também tem um outro livro que é muito legal, que está linkado com isso, que é o Essencialismo. Então, se você não leu esses dois livros, eu sugiro que você leia. Eu vou até colocar aqui, na legenda aqui embaixo, para colocar para você o Essencialismo, A Única Coisa, e esse daqui da ansiedade, para você já ter aqui na legenda e não se perder, tá? Deixei anotado aqui já para eu já editar. E aí, o que que acontece? Quando ele fala de você fazer a escolha e escolher o essencial, o que que ele quer dizer aqui, na verdade? Que quando a gente está escolhendo muitas coisas ao mesmo tempo, ou seja, quando o seu cérebro ele é um cérebro multifocal, está querendo deixar várias janelas abertas, assim como quando você liga o seu computador e você deixa um monte de abas abertinhas ali, o que que acontece é que o seu cérebro entra num processo de estresse. Porque você está mandando muitas informações e de verdade ele não sabe para onde olhar. Então, quando você direciona para uma única coisa, que nem o livro fala a única coisa, ou você acaba eliminando as coisas periféricas e toma consciência de que você não vai conseguir fazer tudo. Então, já que você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, faça bem feito uma coisa de cada vez, isso baixa o seu nível de estresse. Qual que é o ponto que eu vejo aqui, né? Que tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de largar e aí, elas têm dificuldade de selecionar uma coisa só. E por isso, elas vão fazendo várias coisas simultaneamente e acreditam, sinceramente, que elas são multitarefa. Mas deixa eu te contar uma coisa de quem já também acreditou nisso e hoje tem clareza de que isso não funciona bem. Quando você acha que você é multitarefa, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas o teu cérebro, ele só consegue focar em uma coisa bem feita por vez. Lu, mas eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá, você consegue desde que essas outras coisas periféricas estejam no seu piloto automático. Vou dar um exemplo. Você consegue ouvir música enquanto você corre porque está no seu piloto automático. Você também consegue respirar enquanto isso, também consegue piscar enquanto isso, porque tudo isso está no teu piloto automático. Agora, se enquanto você está fazendo tudo isso, eu começar a falar para você fazer contas de matemática, muito provavelmente você vai começar a se perder. Porque você está tendo um input de som, outro input das suas pernas correndo, outro input de olhar o que está ao redor para você não tropeçar, e mais eu falando para você ir fazendo contas. Então vai chegar uma hora que você vai bugar, você vai parar, você vai entrar em estresse, vai falar: "Não, espera um pouquinho, deixa eu desligar o som para eu conseguir me concentrar". É exatamente isso que acontece com o cérebro da gente. Então, quando você está diante, por exemplo, de pessoas que estão fazendo várias coisas, imagina no seu time, e aí você passa ali no computador delas e você vê um monte de janelas abertas, qual que é a minha sugestão, se você é líder, né? Vire para a pessoa e fale assim: ó, em que projeto você está trabalhando agora? E espera a resposta. Porque provavelmente a pessoa ela vai estar trabalhando num único projeto. E aí você tem que entender se todas aquelas abas são pertinentes àquele projeto ou se tem coisas que eram do projeto anterior ou da tarefa anterior.
E se isso acontecer, o que você pode fazer é virar para a pessoa e falar assim: "Faz o seguinte, fecha essas outras abas para você conseguir ter foco, principalmente no que você está fazendo agora". Porque quer queira, quer não, a gente acaba sequestrando a nossa atenção para lá e para cá. Por exemplo, tem muita gente que trabalha com a aba do WhatsApp aberta. E aí, vira, mexe, aparece alguma coisa ali. Tem outras pessoas que são extremamente concentradas, então quando elas estão trabalhando, tá tudo desligado. Não tem nenhuma notificação. Aí a pessoa fala assim: "Pô, mas eu tô querendo falar com você e você não responde". É porque a pessoa está em foco extremo. Então, dependendo do que ela está fazendo, ela precisa daquele foco extremo para ela ser mais ágil, mais produtiva e logo terminar a tarefa para poder ir para a próxima. Então, um dos treinamentos que eu gosto de dar sobre produtividade é essa questão de você colocar limites nas interrupções. Eu não sei se você sabe, mas o cérebro da gente, ele leva de 5 a 23 minutos para retomar o foco. E aí você imagina uma pessoa que é interrompida a cada 15 minutos. Quanto é o tempo produtivo dela durante um dia? Faz as contas aí. Praticamente nada, né? Então, colocar esses limites também é importante, tá? Vamos para o outro ponto aqui. Ele fala o seguinte, ó, 12. Estabelecer metas claras, saber aonde quer chegar para não fazer de qualquer lugar seu porto. Tá muito ligado com isso que eu acabei de falar, né? Então, quando você tem metas claras, você sabe aonde colocar a sua energia. Quando você não tem metas claras, você sai fazendo muitas coisas e ao final do dia você fala: "Puxa, eu precisava de mais 24 horas". Porque a sua sensação de que você procrastinou ou que você não foi produtiva é muito grande. Porque você não entendeu que a energia que você tinha que colocar era naquela determinada direção. Todo o resto passa a ser periférico. E aí você, focando naquilo e executando aquela tarefa, você vê avanço. Isso baixa o teu nível de estresse. Pessoas estressadas são aquelas pessoas que elas geralmente têm muitas tarefas rodando ao mesmo tempo e elas não conseguem priorizar. Uma vez eu estava dando treinamento numa empresa e um dos pontos era que um projetista, ele precisava entender como que ele ia dizer que ele não podia pegar um projeto agora. Olha que louco, né? Fala assim: "Não, mas Lu, a gente tem que pegar porque tem que vender". Tá, mas tem horas que você tem que dizer: "Ok, pode pegar, mas eu só vou conseguir olhar para isso data tal". Porque as pessoas elas acabam misturando urgência, emergência e planejamento e tá tudo ali no mesmo balaio, sabe. Então, toda vez que você não consegue entender o timing de entrega das coisas, você não consegue fazer priorizações. Porque se tudo é prioridade, nada é prioridade. E lembra que prioridade que vem de prior, de primeiro. Primeiro só pode ser um, não pode ser dois, porque dois não tem primeiro e segundo. Então, priorização é entender o que vem primeiro, tá? E com isso você acaba baixando o seu nível de estresse também. Aí vamos lá. O outro ponto que ele traz aqui é ter resiliência, trabalhar perdas e frustrações e saber que não há céu sem tempestade. Ah, esse ponto é um ponto importante, hein, gente? É importante a gente falar sobre isso. Tem gente que acredita que existe céu sem tempestade. Aqui no marketing digital, tem muita gente que vende essa ideia de que ficar milionário é da noite para o dia, é muito simples, é muito fácil, é muito rápido. E eu vou te dar real. Eu não acredito nisso, de verdade. Não acredito mesmo, tá? E aí, eu digo o seguinte: tem muitos percalços no meio do caminho, tem muitas coisas que tem que aprender, tem muitas coisas que não dão certo. Então, essas são as tempestades, essas são as coisas ruins no meio do caminho.
E se as pessoas elas não entenderem isso, elas vão se estressar demais e vão desistir no meio do caminho, porque não estão contando a verdade e elas estão acreditando que o mundo de Bob existe. Só que o mundo de Bob não existe. Ele existe só no desenho, tá? Então, não adianta você querer acreditar que não tem percalços no meio do caminho, que não tem o cliente que vai ficar insatisfeito, que não tem a pessoa que não está performando bem no time, que que tudo vai rolar bem, que a grana vai estar sempre perfeita, maravilhosa, que a contratação vai ser a contratação ideal. Isso não é verdade, tá? E se você acreditar nisso, você vai estar sempre em estresse. Aí o outro ponto aqui, né? Ele fala: dormir um sono reparador, não usar celular ou computador 1 a 2 horas antes de dormir. Gente, esse é um ponto importante, né? Muito importante, muito importante. Quem aqui consegue fazer isso? Eu sei que tem muita gente que consegue, mas é um desafio muito grande. Então, se você está acostumado a levar o celular para a tua cabeceira e ficar lá até a hora de não estar aguentando mais, deixa eu te dizer uma coisa, a luz do celular faz com que retarde a sua vontade de dormir. Já existem várias pesquisas comprovando isso, tá? Então, você vai ter que criar esse hábito. E lembra, isso é hábito. Isso, a gente viveu sem celular até aqui. Claro, eu não estou falando das crianças que nasceram agora, mas se você tem mais ou menos a mesma idade do que eu, você nasceu e não existia celular. Então, você não vai morrer se antes de deitar 1, 2 horas você estiver sem celular. Quer um conselho meu? Pega um livro para ler. Sabe, se você pegar um livro para ler, o que que vai acontecer? Você vai conseguir melhorar muito mais o seu conhecimento e você vai acabar dormindo mais tranquila, tá? Ouve uma música, coloca uma música de fundo, alguma coisa nesse sentido, mas tira o celular da sua frente, tira essa dependência, porque isso não vai te ajudar, não vai te dar um sono reparador. Depois as pessoas vão falar assim: "Ah, eu tô precisando tomar melatonina. Ah, eu tô precisando ir para um spa. Ah, eu tô precisando de férias. Não, você tá precisando desligar o celular. Você tá precisando dormir. Porque senão o seu cortisol vai ficar alto e com cortisol alto você não pensa direito. O seu estresse aumenta sobremaneira e você vai falar assim: caramba, não tô conseguindo produzir, estou ficando uma pessoa improdutiva. É verdade, você vai ficar mesmo. E aí você vai se entupir de remédio para dormir, para acordar e etc e tal. E você podia ter feito uma coisa muito mais simples que era deixa o celular de lado. Desliga as telas, sai do computador. Eu não vou dizer para você que é fácil fazer isso, tá? Eu também durmo tarde, eu também fico às vezes até tarde no computador. Começo mais tarde o meu trabalho, porque na parte da manhã eu fico focada em cuidar de mim, em caminhar, em fazer atividade física e tudo mais. Mas é um hábito que a gente tem que se policiar. Eu até, às vezes, coloco despertador no meu celular para saber, olha, agora é hora de largar o celular de verdade, tá? Então você vai ter que encontrar maneiras de você fazer isso, e é importante que você busque-as. Combinado? E aí a gente vai para o último ponto desse vídeo, que é desenvolver uma rotina saudável para trabalhar. Praticar esportes, não trair férias, feriados, descansos ou não ser temporariamente, a não ser temporariamente. Então, isso faz muito gancho com o que eu estava falando agora, antes da história bem na história do celular, né? Eu coloquei uma coisa para mim, uma regra para mim. Eu sou autônoma, né? Eu sou dona do meu próprio negócio, dona da minha própria empresa. Então, eu coloquei para mim o seguinte, que eu acordo cedo e eu acordo realmente muito cedo, e eu, primeiro de tudo, faço minha atividade física. Eu vou para academia, eu vou para o parque, eu vou caminhar na praia se eu tô na praia, enfim, eu cuido de mim. Faço a minha atividade física, depois eu tomo banho, aí eu leio um pouco, na maioria das vezes, às vezes não dá tempo, mas na maioria das vezes eu leio um pouco, escrevo a minha carta inspiradora essencialista. Aliás, se você não conhece ainda, tá aqui, ó. Aqui, ó, você consegue acessar cartas inspiradoras essencialistas, tá? Então você consegue acessar aqui, escrevo essas cartas, depois
termino de tomar meu café e vou trabalhar. Então, geralmente, eu começo a trabalhar lá pelas 10 horas da manhã. Vou até mais tarde, mas eu começo mais tarde. Porque nesse primeiro momento é meio que o meu horário de ouro. Dentro do curso Entrando no Flow Produtividade com Felicidade, que eu vou deixar o link para você aqui, até vou anotar aqui para não esquecer. Eu falo sobre você ter uma rotina de ouro para ter uma vida mais produtiva. E é exatamente isso que eu faço para minha vida, porque durante muitos anos eu não fazia isso. E aí eu fui vendo que isso daí estava me gerando um preço caro. E esse preço caro começou a ser dor nas costas, muito cansaço, a mente minha estava muito acelerada, eu acordava de madrugada, precisava estar sempre anotando um monte de coisas. Às vezes eu subia um pouco o meu nível de estresse. Então eu falei: não, espera um pouquinho. Se eu sou dona do meu negócio, eu posso fazer o meu horário. E se eu posso fazer o meu horário, eu vou fazer o meu horário. E aí aconteceu uma coisa muito legal também, recentemente, que eu estava conversando com uma outra amiga minha que também é empreendedora. E a gente estava lá no sul e estava batendo um papo, né, sobre essa questão de empreendedorismo e tudo mais. E eu fui visitá-la. E numa terça-feira, a gente foi para o centro de Porto Alegre, na beira do Guaíba. Tem um lugar muito legal ali. E aí a gente ficou lá conversando, olhando o rio e conversando. E era uma terça-feira. E eu não estava de férias. Eu estava lá. Aí eu falei para ela: nossa, pensar que a gente é autônoma e muitas vezes a gente tem mentalidade de que, nossa, eu preciso trabalhar das 8 às 5 sem parar. A verdade é que pra gente, se a gente escolher que seja assim, não tem sábado, domingo, feriado, tem o dia que você resolve que você vai parar. Então, quando ele fala aqui de respeitar as suas pausas, a sua pausa, ela pode ser no horário que você determinar. Eu determinei que eu começo a trabalhar às 10 e determinei que eu vou até um pouco mais tarde. Determinei também que de quartas-feiras eu gravo vídeos. É quando eu produzo esses conteúdos. E assim eu fui modulando a minha agenda. E você tem que fazer a mesma coisa, porque se você não tomar as rédeas da sua agenda, o que vai acontecer é que você vai ser sempre a agenda dos outros. E você vai falar sim para todo mundo e vai falar sempre não para você. Isso, ao final das contas, vai te cobrar um preço e vai te gerar estresse, tá? Então, com isso, a gente fez o quê? Andou aqui por 5 outras etapas, né? 5 outras ações que você tem que fazer para você diminuir o seu estresse. E eu quero que você comece a pensar sobre elas e comece a praticar. Se você assistir esse vídeo, fechar esse vídeo e falar assim, pô, a partir de hoje eu já vou colocar um despertador no meu celular para que eu não fique até de noite. Sei lá, se eu durmo 10 horas da noite, eu vou colocar para as 8 horas para eu desligar. Beleza, já valeu, já foi bom, porque você já aprendeu alguma coisa que já está colocando em prática. Eu sempre falo que para você encontrar o teu flow, o teu movimento, o teu jeito de trabalhar, e aqui flow, ele também é um acrônimo de felicidade, liberdade, organização e work style. Então, se você encontrar o teu flow, você pode ter certeza absoluta que você vai ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais produtiva. É fácil isso? Nem tanto. A gente acaba sempre fazendo muito mais pelos outros e deixa de fazer pela gente. Mas eu posso te garantir que se você começar a colocar essas pitadas de autocuidado com você, de se comunicar melhor com o que faz sentido para você, para suas escolhas, para o seu estilo de vida, para sua energia, para o seu horário produtivo, eu te garanto que você vai ter uma vida muito mais próspera, muito mais tranquila e sem remorso. Porque eu falo que é importante a gente não ter remorsos na vida, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Se você não se inscreveu ainda, aproveita e se inscreve, ativa os sininhos. E se você tem pessoas estressadas aí no meio do caminho, aproveita e manda esse vídeo para as pessoas. Caso você empreenda, conheça na legenda aqui embaixo o projeto Impulso. Caso você queira uma mentoria individual, é só me chamar e a gente conversa. E se você tiver times e precisa treinar os seus times para serem mais produtivos, se comunicarem melhor, terem mais resultados, é só me chamar também que eu vou te apresentar o programa de aceleração entrando no Flow que é customizado para você.
tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.